Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Oh, vem assim como estás diante do Pai. Vem, Olá, graça e paz, tudo bem? Vamos iniciar mais um culto. E antes de começar, eu gostaria de pedir, né, a diretora da mídia Amanda, eu pedi, eu lembrá-los de que se você entende que esse culto é importante e está gostando, curte, tá? Aperta o joinha aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E se você entende que o que a gente traz tem algum tipo de relevância, compartilha aí com seus amigos, com os parentes, com quem você acha que vai fazer bem escutar essa mensagem, tá bom? Então vamos iniciar nosso culto. Eu quero pedir para você abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 4. O livro de Filipenses capítulo 4, versículo 6. Diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Olha só, hein? Pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez.
Paulo, ele está dizendo o seguinte, né? Parece que ele está dizendo assim, a ansiedade, ela se origina a partir do que nós achamos que nós precisamos, do que nós achamos que é necessário e na verdade não é. Conhecer Jesus, ter comunhão com Ele, em grande medida, nós clarificarmos o que realmente é importante e o que não é importante, mas nós achávamos que era. Então que essa noite Deus ele mostre a você o que realmente é necessário a você, o que realmente você precisa, o que realmente tem importância na sua vida. O coração do homem é enganoso, por isso que a gente tem que fazer um exame para saber se os desejos dele são importantes e necessários ou estão nos enganando. Vamos fazer uma oração? Senhor, investiga o meu coração. Mostra a mim o que realmente é importante. Eu não quero ficar andando ansioso e preocupado por coisas sem importância. Abençoe esse culto, clareia nosso olhar para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um dia frio, nesses dias tem feito frio e diz Djavan que um dia frio nada melhor do que um bom lugar para ler um livro. E eu vou indicar então o livro, Caminhos do Coração. Caminho do Coração. É um livro muito importante, muito legal, escrito pelo pastor Ricardo Barbosa. Eu vou ler aqui a sinopse do livro, diz assim: a redescoberta da espiritualidade é um dos sinais do nosso tempo. Sinal de protesto, de cansaço e de esperança. Protesto contra a própria declaração de autonomia do ser humano. Cansaço de um materialismo que tornou a vida mais seca. E esperança de um encontro mais significativo com Deus, consigo mesmo e com o outro. Essa espiritualidade dos nossos dias caminha em várias direções, da pirâmide ao guru oriental. Cabe à igreja, como encarnação e atalaia do evangelho, apontar para um caminho confiável nessa busca por sentido e significado na vida. Esse caminho, como veremos neste impressionante livro intitulado Caminho do Coração, nos leva em direção à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e ao nosso próprio coração. Bem-aventurados são os que se colocam no caminho desta espiritualidade da Trindade, que acaba sendo a espiritualidade do coração. Esse é um comentário do pastor Valdir, e de verdade eu li esse livro, ele é maravilhoso. O pastor Ricardo ele conta a história de Jó e ele vem nos desafiando e descortinando, né, o que é o nosso coração. Caminho do Coração. Leia, que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu quero agora passar para um momento de meditação, né, num louvor. O nome da música é Coração Humano, da banda Palanque. Eu deixei aqui na descrição 2 links. Um link da própria banda cantando, é um rock mais pesado, e um cover dessa música de uma moça, ela toca de uma forma mais suave. Então, escute essa letra que eu vou recitar agora e depois escute a música, tá? Você vai ver que é uma letra muito bonita. Coração Humano, Palanque. Eu vou pedir para você agora se concentrar e escutar essa música que eu recitarei. Meu coração humano tanto te deseja profundamente te conhecer. Não quero ser mais um que abusa da sua graça, mas quero andar de forma que te agrada. Pegue esse coração medroso e o faça valente, o batize com teu fogo, queime um santo temor. Pegue esse coração medroso e o faça valente, o batize com teu fogo, queime um santo temor, um santo temor. Meu coração humano tanto te deseja, te adorar e amar da forma correta. Não quero mais ser indiferente em sua presença, nem em sua casa, nunca mais. Pegue esse coração medroso e o faça valente, o batize com teu fogo, queime um santo temor.
Pegue esse coração medroso e o faça valente. O batize com teu fogo, queime um santo temor. Graça maravilhosa, quão doce o som que salvou um pecador como eu. Eu estava tão perdido, mas fui achado. Estava cego, mas agora vejo. Eu disse: graça, 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 cantem! Quão doce o som que salvou um pecador como eu. Como eu. Eu estava tão perdido, mas eu fui achado. Eu estava cego, mas agora eu vejo. Que a graça de Deus, Ele abra cada dia mais os seus olhos. Que a graça de Deus, ela te humanize cada dia mais. Vamos passar agora para a palavra. Eu quero fazer uma oração. Senhor Deus, agora é a Tua palavra. Abre os nossos corações. Melhora o nosso olhar para o Senhor. Que hoje nós possamos, ao término dessa reflexão, entender melhor o Senhor, o outro e a mim. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero confessar que fazer pregação é uma coisa interessante, né? Outro dia o Nildon, meu amigo meu, me perguntou como é que você faz as pregações. Eu procuro pegar um livro e ir expondo, mas eu confesso que essa quarentena não tá fácil fazer isso. São as minhas emoções, esse novo ritmo de vida. E semana passada, assistindo o culto infantil, a Marli falou de Jó, falou sobre sofrimento. Teve aquele exemplo, né, do moço que nasceu sem os braços e sem as pernas, e aquilo mexeu muito comigo. Mexeu tanto que eu tentei pregar um outro texto, mas eu entendi que era para pregar esse, tá? Então, quero agradecer a Marli pelo maravilhoso culto da semana passada, né? A Marli e a Sofia. Se você não assistiu o culto da semana passada, o culto infantil, assista. Vai valer muito a pena. Vai valer muito a pena. Então, hoje eu quero ler com vocês o livro de Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19, versículo 27, tá? Abra a sua Bíblia em Mateus 19, 27. Mateus 19, 27 diz assim. Pedro diz: deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Pedro, conversando com Cristo, diz a seguinte frase: Senhor, deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Olhando para esse texto e pensando na minha vida, pensando na sua vida, nós estamos nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena, deixando muita coisa. Eu deixei a minha rotina. Eu tinha uma rotina de todo dia acordar, estudar, ir para a faculdade, à noite eu ia visitar um irmão, ia dar aula, recebia visita, e por causa da quarentena eu tive que deixar essa rotina, eu tive que me adaptar a uma nova rotina. Por causa da quarentena, eu tive que deixar minha forma de se relacionar com as pessoas. Antes eu encontrava as pessoas, tinha gente que eu ia na casa sem avisar, pessoas que eu via com uma certa frequência, eu abraçava, eu olhava no olho, eu escutava a voz, sentia o cheiro. Por causa da quarentena eu fui obrigado a deixar esse tipo de relação. Hoje eu já não posso mais visitar as pessoas como eu visitava antes, eu não posso mais encontrar pessoalmente as pessoas como eu encontrava antes. Então eu deixei o meu convívio, né, a forma como funcionava o meu convívio com as pessoas, eu deixei para trás. E eu deixei o Leonardo, eu deixei o Leonardo antes da quarentena. Quando eu penso no Leonardo antes da quarentena, ele tinha um jeito de lidar com a vida, de lidar com ele mesmo. E o Leonardo agora, na quarentena, nessa pandemia, ele está sendo obrigado a se conhecer melhor. Ele está mudando a forma de se relacionar com ele e com os outros. Então,
Essa quarentena me obrigou, e eu acredito que obrigou você também, a deixar muitas coisas para trás, né? Deixou sua rotina, deixou o convívio, aquela forma de convívio com as pessoas, e deixou o seu eu, né? O eu de hoje é diferente do eu antes da quarentena. E quando eu penso na frase de Pedro, deixamos tudo para te seguir, e quando eu olho para a nossa realidade, as coisas que nós estamos deixando, não tem como. Vem uma personagem à minha cabeça. Uma personagem muito conhecida, né? A personagem Jó. Jó, inclusive, tem um livro com o nome dele na Bíblia. Tem até um ditado, né, que chama Paciência de Jó, né? Que pessoas com muita paciência, que são longâminas, são chamadas de você tem a paciência de Jó. Você conhece a história de Jó? Se sim ou se não, eu vou contar um pouquinho, tá? Hoje, então a gente vai pensar na história de Jó. Jó, ele era um homem casado. Jó era um homem rico. Tinha muitos empregados. E Jó, ele era pai. Tinha 10 filhos. 7 meninos e 3 meninas. Eu não conheço muitos, né? Mas você deve conhecer pelo menos uma pessoa que é rica, casada, que tem filhos. Deve conhecer. Mas Jó, ele era diferente. Não que as pessoas que eu conheço não são como Jó, mas Jó, ele era um homem temente a Deus, um homem reto, que se desviava do mal. Se você ler o livro de Jó, você vai perceber que Jó era um homem rico e extremamente humilde. Jó era um homem que aparentemente era muito querido pelos seus empregados. Ele era muito querido pelas pessoas que o rodeavam. E, sobretudo, ele era muito amado pelos seus filhos. Jó, ele tinha uma vida maravilhosa. Acho que é a vida que todo mundo luta para construir, né? Uma vida confortável materialmente, uma vida de ótimos relacionamentos e uma vida de uma família estruturada. Mas acontece que num certo dia, Satanás, ele vai ao encontro de Deus. E ele vai ao encontro de Deus depois de um dia de rodear toda a terra, de passear pelo mundo. E nesse dia que ele está lá perto de Deus, Deus começa um diálogo com Satanás. Deus, ele chama Satanás e faz a seguinte pergunta: Satanás, você já observou o meu servo Jó? Você viu como ele é reto e como ele me ama? Satanás, então, ele olha para Deus e fala o seguinte: é claro que ele te ama. É claro que ele é reto. Olha como você o abençoa. Tudo que um ser humano deseja, ele tem. Tenho certeza que se ele não tivesse o que ele tem, ele não amaria o Senhor, ele não temeria como ele teme. Diante disso, Deus, ele faz a seguinte proposta a Satanás: Satanás, faça o seguinte então, tire tudo que Jó tem, só não toque na vida. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei se você conhece o que a Bíblia diz a respeito de Satanás, mas a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Ou seja, o diabo, ele é um mestre do sofrimento. Ele é exímio, ele sabe como fazer alguém sofrer. Satanás, então, agora tem a autorização de Deus. Para quê? Para fazer Jó sofrer. E vamos e convenhamos, sofrimento de verdade, né, o sofrimento mesmo, é quando as nossas estruturas, né, no sentido de, quando é onde nós nos apoiamos a nossa vida, são as estruturas que nós construímos ao longo da nossa vida, estas são destruídas, estas são tocadas. E Satanás, como mestre no sofrimento, em causar sofrimento, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai tocar nas estruturas de Jó.
Satanás, então, ele começa tocando as estruturas materiais. Lembra? Jó era rico. Satanás, então, ele faz todo o movimento em que todas as riquezas de Jó são roubadas, são destruídas, são tomadas dele. Dessa forma, Jó, outrora rico, agora é pobre. Jó, de uma hora para outra, de homem milionário, homem materialmente muito bem satisfeito, torna-se um homem pobre, um miserável materialmente. E isso mexe com Jó, isso entristece Jó. Mas Satanás, com toda aquela astúcia e sabendo dos limites, ele agora vai tocar na segunda estrutura de Jó. Vai tocar na estrutura dos relacionamentos, tocando nas emoções de Jó. Numa só tacada, Satanás ele mata vários e vários empregados de Jó. E pior do que isso, Satanás ele mata todos os filhos de Jó. De uma hora para outra, Jó deixa de ser pai. Toda a paternidade que ele vem construindo, toda a família, todos os ensinos, toda a construção de uma família, toda a construção da personalidade dos filhos, da educação dele, foram agora destruídos. Jó tem todos os seus filhos mortos. Isso traz então uma incrível tristeza. Jó, ele se entristece de tal maneira. Mas Satanás, ele não para por aí. Ainda havia mais uma estrutura para ele tocar, para ele destruir. Satanás, então, agora ele toca na própria pessoa de Jó. Satanás, ele destrói a saúde dele. A Bíblia diz que Jó, ele fica com espécie de hemorragias no corpo. Alguns estudiosos dizem que eram tumores que eclodem na pele de Jó, que doem e coçam muito. Coçavam tanto que Jó tinha que usar um caco de vidro para coçar aqueles ferimentos. Jó, então, agora sem saúde, sem os filhos e sem nenhum bem material, encontra-se no fundo do poço, encontra-se totalmente destruído. E para completar essa desgraça, a esposa de Jó, a pessoa mais íntima, né? A Bíblia diz que homem e mulher casados são uma só carne. A esposa de Jó vai até o encontro dele e diz a seguinte frase: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Não há mais nada a fazer além a não ser amaldiçoar o seu Deus e morrer. Essa fala, ela é muito criticada, né? Essa mulher é muito criticada por vários estudiosos, vários leitores da Bíblia. Mas eu quero lembrar a você que não é só Jó que perde todos os bens, não é só Jó que perde os filhos, a mulher de Jó também. A mulher de Jó também fica do dia para a noite pobre. A mulher de Jó deixa de ser mãe do dia para a noite. E pior do que isso, a mulher de Jó vê agora um marido cheio de tumores pelo corpo. Vê o marido como um moribundo. E eu trago a seguinte questão: qual dor é pior? Qual sofrimento é pior? O sofrimento da dor que atinge diretamente o meu ser? Ou o sofrimento que atinge o meu ser quando atinge outra pessoa? Por exemplo, o que dói mais? Quando o Leonardo é ferido ou quando a Lívia, minha filha, e a Kelly, minha esposa, são feridas? Confesso que dói muito mais ver a Kelly e a Lívia sofrer do que eu passar por um sofrimento pessoal. A dor dessa mulher era enorme. A dor dessa mulher era enorme. Sem dinheiro, sem os filhos e vendo o marido moribundo. E a dor dessa mulher é tão grande que a única coisa que ela consegue, ela está em parafuso, emocionalmente desequilibrada. A única coisa que ela consegue falar para o marido é isso: amaldiçoa o seu Deus e morre.
Jó ainda num ato consciente, ou sei lá, funcionando no automático, ele fala para a mulher, não fale uma coisa dessa, não seja tola. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Depois dessa fala, Jó então ele se cala, ele se retira. E durante 7 dias e 7 noites, ele fica em absoluto silêncio. Ele fica em absoluto silêncio. E a Bíblia, ela é muito rica, porque ela, em vários momentos, em várias situações, ela não fala o que aconteceu, ela permite que nós a leiamos e possamos criar conjecturas. E eu quero criar uma agora. Eu não sei, a Bíblia não fala o que Jó ele fez nesses 7 dias e 7 noites em silêncio. Mas eu entendo, eu acho, eu aposto que nesse período Jó ele fez uma profunda autoanálise dele mesmo, da relação dele com ele, e uma profunda autoanálise da relação dele com Deus. Ele, nesses 7 dias de silêncio, ele de alguma forma ele tenta organizar todo esse sofrimento. Nesses 7 dias de silêncio, ele tenta, não sei se entender, mas talvez saber lidar com esse sentimento. E ao final desse período, eu fico imaginando que ele se ajoelha, ele levanta as mãos ao céu, e a Bíblia diz que ele diz o seguinte: apagado seja o dia em que nasci e a noite que fui concebido. Transforme-se esse dia em escuridão. Deus lá do alto ignore, e luz nenhuma brilhe sobre ele. Domine esse dia a escuridão absoluta. Uma nuvem negra o cubra, e densa escuridão o encha de terror. Apodere-se dessa noite a escuridão. Nunca mais seja contada entre os dias do ano. Nunca mais seja incluída entre os meses. Sim, estéril seja essa noite desprovida de toda alegria. Amaldiçoem esse dia os que vivem a amaldiçoar aqueles que podem despertar o Leviatã. Escureçam-se suas estrelas matutinas. Espere o dia pela luz, mas em vão e jamais veja a luz do amanhecer. Amaldiçoado seja esse dia por não fechar o ventre da minha mãe, por permitir que eu nascesse para presenciar todo esse sofrimento. Porque eu não nasci morto? Por que não morri ao sair do ventre? Por que me deitaram no colo de minha mãe? Porque ela me amamentou no seio. Se eu tivesse morrido ao nascer, agora estaria em paz. Sim, dormiria e repousaria. Depois de 7 dias de silêncio, Jó, lhe parece então que ele organiza todo aquele sofrimento, ele organiza um pouco seus pensamentos e ele dirige essa fala, ele desabafa, ele descarrega todo aquele sentimento com essa fala pesada, com essa fala sofrida. Percebam que ele amaldiçoa o dia que ele nasce. E se a gente fizer uma análise, quem que fez esse dia? Quem foi que permitiu o nascimento de Jó? Foi Deus. Se Jó não está amaldiçoando Deus, Jó está amaldiçoando um ato de Deus. Ele está amaldiçoando o dia do nascimento dele. E para mim, esses 7 dias de silêncio e esse desabafo é o divisor de águas na história de Jó. É onde Jó, igualmente, ele repete o que acontece com Jacó quando briga com o anjo. Quando Jacó luta com o anjo fala, me larga. Ele fala, eu não vou te largar se não me abençoar.
É muito parecido na minha leitura quando Deus fala a Abraão, olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão, então, ele conversa com Deus, ele questiona Deus, por que você vai destruir? Não destrua, eu vou destruir, não destrua. E se você fizer isso, ele então tem um embate com Deus. Parece que esses 7 dias de silêncio de Jó foi um embate com Deus, foi uma conversa com Deus, foi uma conversa com ele mesmo. E essa conversa, esse silêncio, ele explode nessa declaração de confusão. Por que que eu nasci? Por que que eu não fui abortado? Por que que eu não nasci morto? Por que ter tudo que eu tive, experimentar tudo que eu experimentei, de um dia para o outro perder? Por que de um dia para o outro me tornar um moribundo? Por quê? Parece que esse desabafo de Jó, ele demonstra para ele, para Deus e para todo mundo o sofrimento de Jó. E parece que o sofrimento, ele é na verdade uma oportunidade de aprofundar os nossos relacionamentos. O sofrimento é oportunidade de aprofundar os nossos relacionamentos. Sofrimento é uma oportunidade de aprofundar os nossos relacionamentos. Por quê? Porque o sofrimento, ele permite que falemos com Deus de forma mais profunda. Como eu acabei de dizer, quando Jó declara, quando ele declara essa espécie de maldição sobre o dia do nascimento dele, ele está falando com Deus. Ele está declarando a Deus, por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que que eu estou sofrendo, Senhor? Jó parece que depois desses 7 dias de sofrimento, de silêncio, ele tem uma conexão diferente com Deus. Ele se dirige a Deus do jeito que ele nunca havia se dirigindo antes. Ele conversa, ele questiona Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê outros personagens que fizeram a mesma coisa enquanto sofrendo. Lá em 2 Coríntios 12, demonstra Paulo questionando Deus. Deus, eu tenho um espinho na carne que me dói. Por que que você não tira de mim esse espinho? A gente não sabe, a Bíblia não diz o que era esse espinho, o que era esse sofrimento de Paulo. Há várias conjecturas, uns dizem que Paulo tinha um problema de visão, que não enxergava direito. Outros dizem que esse espinho era um perseguidor de Paulo, um inimigo de Paulo, que estava a todo momento ali aprontando com Paulo, fazendo sofrer. Outros dizem que era o próprio ego de Paulo. Nós não sabemos, mas alguma coisa fazia Paulo sofrer. E Paulo, num dia de extrema dor, ele se dirige a Deus e fala, tira esse sofrimento de mim que eu não aguento mais. Grandes homens de Cristo são honestos. Grandes homens de Deus expõem o sentimento, o sofrimento. E são honestos e sinceros com Deus. Mas o exemplo maior que nós encontramos na Bíblia não são apenas grandes homens, mas é o nosso Senhor Jesus, que no dia da crucificação dele, diante de toda aquela dor que ele vem passando, todo aquele sofrimento, crucificado, pendurado, ele explode num grito, num gemido, dizendo, Senhor, Senhor, por que me desamparaste? O próprio Cristo questionando a Deus, por que me desamparaste? Por que que eu estou sofrendo de tal forma? A gente entende que era necessário, ele sabia que era necessário sofrer e morrer pelos nossos pecados. Mas diante da agonia extrema, ele questiona, por quê? Por que me desamparaste? Sofrimento é uma oportunidade de fortalecer os nossos relacionamentos. O sofrimento nos permite ter uma relação mais honesta, mais sincera e mais profunda com Deus. O sofrimento é oportunidade de você se relacionar com Deus de forma mais profunda.
Mas o sofrimento é também uma oportunidade de aprofundar os nossos relacionamentos. Por quê? É por causa do sofrimento que nós conhecemos de verdade as pessoas com as quais nos relacionamos, não é? Quando você lê o livro de Jó, você percebe que o sofrimento dele foi tão grande que ecoou. E ecoou de tal forma que chegou aos ouvidos de amigos de Jó. Estes, então, sabendo do sofrimento do amigo, vão ao encontro dele para levar o quê? Consolo. E é muito interessante porque eles chegam bem no momento que Jó está nesse período de silêncio de 7 dias. Eles, então, ficam ao lado de Jó, esperam Jó fazer o desabafo e depois eles começam um diálogo. E é interessante, né? Porque o começo desse diálogo é um diálogo de consolo. Olha, Jó, a gente está aqui com você, nós te amamos, a gente quer tentar de alguma forma trazer um consolo, trazer um alívio. Mas depois desse momento, o Jó ele começa a conhecer quem são os amigos, né? Porque depois desse momento de consolo, começa o momento de acusação. Os amigos de Jó, eles acreditavam em Deus numa espécie de troca, né? A relação com Deus que eles tinham era uma espécie que a gente vai chamar de teologia da retribuição. Eles entendiam que o que se planta se colhe, ou seja, para Jó estar sofrendo o que estava sofrendo era porque ele tinha tido atitudes horríveis. E como ele não confessava aquelas atitudes, por isso ele estava sofrendo. Então a gente lê, né, na história de Jó que teve um longo diálogo dos amigos acusando Jó. Dos amigos examinando Jó para descobrir, Jó, qual o pecado que você não confessou? Confessa para você se livrar desse sofrimento. Esse sofrimento de Jó mostrou a Jó quem eram os amigos dele, como eles se relacionavam com Deus e com o outro. Esses homens, eles se relacionavam nesse sistema. Eles acreditavam piamente que a vida funcionava desse jeito. Plantou, colheu. Como se Deus fosse um Deus que coloca essa regra dura, essa lei dura de que tudo que você faz, você vai colher. Então Jó ele entendeu quem eram aquelas pessoas e como elas funcionavam de verdade. Jó, no sofrimento, ele conheceu quem era a mulher dele. Apesar daquele momento em que ela se expressa, dizendo a Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre, nós podemos observar que a mulher de Jó, a esposa dele, não o abandona. A esposa dele acompanha o marido durante todo esse sofrimento. Ela sofre junto com ele. Jó ele viu a mulher com quem ele se casou. Jó ele viu o verdadeiro caráter daquela mulher. Foi por causa do sofrimento que Jó ele pôde acessar caráter daquela mulher. Aquela mulher agora, casada com um moribundo pobre, poderia muito bem abandoná-la e ir embora. Não. Não. Ela entendia que casamento não pode ter divórcio. Se foi Deus que constituiu, não pode divorciar, não pode separar. E ela literalmente mostrou que ela estava unida a Jó, que ela era uma carne só com Jó, como a Bíblia diz. E pensando nos relacionamentos, né, que o sofrimento possibilita que nós conheçamos as pessoas com que nós nos relacionamos, eu lembrei do pastor Gessé e da Gigi, a esposa dele. Eles sempre acompanharam, né, o nosso casamento, agora um pouquinho mais longe. E eu lembro que numa dessas conversas ele falou assim, Leonardo e Kelly, vocês têm o papo federal? A gente chama, o que é isso, pastor? O que é papo federal? E ele explicou, papo federal é aquela conversa, é aquele momento que tem que parar tudo
os dois sentarem frente a frente e conversar sobre o que está causando problemas no casamento, o que está causando sofrimento no casamento. E assim, o menor sofrimento tem que acionar o papo federal, né? Queria te aconselhar, assim como o pastor Gessé me aconselhou, ao menor sinal de sofrimento no seu casamento, acione papo federal, senta para conversar. O sofrimento, ele então é uma oportunidade de nós conhecermos as pessoas com as quais nos relacionamos. Sofrimento, então, é a oportunidade de aprofundar o nosso relacionamento com Deus, com o outro, mas é também a oportunidade de nós aprofundarmos o nosso relacionamento, sabe com quem? Com nós mesmos. O sofrimento é a oportunidade de você se conhecer melhor. Ora, nós já nascemos nos relacionando com nós mesmos, não é verdade? É uma relação engraçada, né? Porque é aquela relação de eu sinto fome, e o que eu faço com esse sentimento? Eu falo que eu tô com fome, eu fico quieto, eu choro, eu tô bravo, mas aí tem alguma outra voz que fala, olha, age desse jeito ou age daquele jeito. Vocês percebem que a gente tem uma relação com a gente conversa com a gente sente e decide diferente, a gente sente uma coisa e escolhe outra. Já perceberam isso? Já perceberam isso? Esse período de silêncio de Jó, me parece que foi esse período que Jó acessou a ele mesmo de um jeito totalmente novo, de um jeito totalmente diferente. Prova disso é que depois desse período de silêncio, os amigos de Jó acusavam Jó de várias coisas. Jó, ele não sabia exatamente como se proteger, mas ele sabia que todas aquelas acusações não cabiam a ele. Jó tinha noção da moralidade dele. Jó tinha noção da ética dele. Jó tinha noção dos motivos que faziam ele viver como ele vivia, agora de uma forma mais profunda. Esse período de silêncio fez Jó se conhecer melhor, fez Jó acessar o homem interior, essa habitação do Espírito, essa morada do Espírito. Pedro, lembra que eu falei na última pregação que Pedro, ele, num dado momento, ele nega Cristo 3 vezes? E depois da terceira negativa, o que ele faz? Ele se recolhe no canto e começa a chorar, começa a sofrer. Ele negou o que ele mais amava e aquilo faz ele sofrer. Mas aquele sofrimento foi maravilhoso porque ele conseguiu acessar o homem interior dele. Ele conseguiu acessar o que ele é como morada do Espírito Santo. E depois desse sofrimento ele se levanta. Se levanta com convicções. Se levanta com a motivação verdadeira, que é servir ao Senhor Jesus, custe o que custar. E aí Pedro é o que é, né? Um nome na história, um dos maiores líderes do Evangelho de Jesus. Eu quero contar um testemunho que eu passei e eu contei na quinta-feira, né? Para os nossos irmãos. O pneu do meu carro, tinha que trocar os 4 pneus, eles estavam bem desgastados, aí eu fui lá para trocar. E chegando ali na empresa, né? Então eles, lá na loja, eles trocaram um pneu, mas aí descobriu um monte de coisa ruim no carro. Eu tava com um problema na suspensão, tinha que fazer um tal de alinhamento 3D. Olha, ficou muito caro. Mas o que ia fazer? Tinha que arrumar. Eu não podia pagar aquele valor, então eu fui, conversei, a gente conseguiu parcelar em 12 vezes. Eu nem sabia como eu ia pagar essas 12 parcelas, e aí coloquei o cartão lá. E antes de digitar uma senha, eu ouvi uma voz dentro de mim falando: por que você está preocupado? Por que você está preocupado? Isso aí é dinheiro.
Isso é dinheiro, por que você está preocupado? E aquela voz então falou dentro de mim e trouxe uma força, eu digitei a senha, mas eu confesso que eu entrei no carro e aquela voz que eu escutei, eu não sabia o que era, eu tava desconfortável, eu tava abalado, porque eu não sabia se aquela voz era minha, se era o diabo, se era quem que era aquela voz. Eu cheguei em casa e falei, olha amor, eu não tô legal, eu escutei uma voz aí que veio dentro de mim, falou para eu pagar, para eu não me preocupar, eu não tô legal. E eu fiquei uns 3, 4 dias assim, meio mexido, sabe? E depois de um tempo, apareceu um dinheiro aí, né? Apareceu um dinheiro, um milagre mesmo. E aí eu vou conseguir pagar então essas parcelas e me livrar dessa dívida. E aí eu entendi que aquela voz dentro de mim era o meu eu interior, sabe? Falando, poxa vida, Leonardo, você já passou por tantas coisas piores do que isso? Por que se fica ansioso e preocupado por causa disso? Leonardo, o que é necessário à vida, o que é necessário a você nesse momento, a gente tem que buscar e fazer. Fica tranquilo que a gente vai cuidar disso. A minha voz interior falando, o meu homem interior. Meu homem interior. Então, naquele momento de sofrimento, antes de digitar a senha, esse homem interior, essa voz que habita em mim, esse Deus, ele falou. Ele falou. Sofrer a oportunidade de aprofundar os nossos relacionamentos. Sofrer nos ensina a conviver, primeiro, comigo mesmo, de forma mais profunda, de forma mais verdadeira. O sofrimento é a oportunidade de eu aprender a conviver melhor com o outro, com os outros, com quem eu amo, com quem eu me relaciono, mas principalmente sofrer a oportunidade de eu aprofundar a minha relação com Deus, conhecer a verdade, conhecer esse amor de forma cada vez mais profunda. O sofrimento de Jó fez Jó perceber que ele tinha um sistema de demonstrar amor, que era ser retinho, ser honesto. Mas esse sofrimento fez ele demonstrar que amar não é um sistema. Amar é um aprendizado constante e de aprofundamento. Quantas coisas nós estamos deixando para seguir a Cristo? Quantas coisas estão nos fazendo sofrer porque nós entendemos que é necessário deixá-las, porque o sofrimento é essa clareza de eu deixar as coisas que eu amo porque eu não deveria amar, mas porque eu devo amar cada vez mais a Jesus. Então é isso, o sofrimento é a oportunidade de experimentar essa nova face do amor. É a oportunidade de conhecer o Deus de forma mais profunda. Para Jó foi um divisor de águas. Eu tenho certeza que para você também. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Hoje eu te conheço de ver com os meus olhos. Vamos fazer uma oração? Quero agradecer, Senhor, pelo sofrimento, por essa oportunidade de poder conhecer com quem eu me relaciono, de conhecer melhor a mim mesmo, mas sobretudo de conhecer melhor ao Senhor. O amor. Senhor, me dá maturidade e discernimento para aprender a sofrer com propósito, para aprender a partir do sofrimento conhecer mais essa verdade. Abençoa essa semana, esteja conosco, nos acompanhando. Eu sei que o Senhor está nos acompanhando em todos os momentos. Que o amor do Deus Pai, a graça do Filho e as eternas consolações do Espírito sejam com todos nós, hoje e para sempre, até o retorno glorioso de Jesus. Amém. Amém. Boa semana
e boa pedagogia do sofrimento. Que Deus te ensine, que Deus esteja cada vez mais próximo de você. Ótima semana, Deus abençoe. que é digno de receber
nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. A ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o seu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti.